Olá, boa noite. Estamos iniciando a nossa segunda aula sobre como escrever e publicar um livro. Esta é a semana do escritor. Dia 25 foi o dia do escritor e tiramos essa semana para realizar duas aulas falando sobre como escrever e publicar um livro. Hoje vamos falar especificamente sobre a publicação do seu livro. E você que está entrando agora, eu vou pedir para que você possa convidar os seus amigos para participar desta live. Nós traremos aqui uma série de novidades sobre como você realmente escrever e publicar um livro. Eu falei na aula anterior sobre a realização do ser humano, né? Passa por, primeiro, você ter um filho. É a maior realização da vida do ser humano. Depois, você plantar uma árvore e, finalmente, você escrever um livro. Então, chegou a oportunidade para você aprender como publicar o seu livro, certo? Como escrever. Na aula passada, a gente deu algumas dicas importantes sobre a escrita do livro. Se você não assistiu a live passada, vá e assista, ela ficou gravada aqui, está disponível para que você possa assistir a aula 1. Agora, na aula 2, vamos falar especificamente sobre a sua obra. Eu vou trazer aqui alguns exemplos, alguns modelos de livros importantes para que você possa ver como a sua obra pode ficar. Nós já temos aqui algumas pessoas que estão chegando, o Ailton, quero mandar um abraço para o Ailton, o Tiago também está aí já logado, e as pessoas estão chegando, né? Aos poucos estão entrando e participando dessa live. Eu vou pedir para você agora convidar os seus amigos, convide os seus colegas para entrar nesta live, porque temos muita coisa boa para tratar. Olha, está vindo aí o concurso literário, ok? E já está aberto, depois estaremos disponibilizando o link para você participar. Você vai ter a oportunidade de enviar o seu livro. Tem que ser uma obra inédita. Mesmo que você seja já escritor, você já tem outras obras publicadas, você pode, então, enviar uma obra para que seja avaliada. Os 3 vencedores, que serão por categoria, eles irão ter a sua obra publicada no e-book, ok? Gratuitamente. E você, então, poderá ter a sua obra aqui no e-book e faremos uma live também para o lançamento da sua obra. Então, fica de antena, fica alerta aí para poder participar deste concurso literário. Várias pessoas já entraram aqui, eu quero dar uma boa noite a todos vocês que estão entrando e pedir que você envie o link dessa aula para os seus amigos. Está aí a Lisa Tricô, aqui está o Ailton também, Tiago, né? Nossa turma aqui da Lopes também está presente, a Gabi, o Éden. Eu quero deixar um abraço a todos vocês e convido os seus amigos. Vamos trazer mais pessoas para participarem desta aula. Traremos uma série de informações muito importantes para você que deseja ser um escritor e deseja ter a sua obra publicada. Como eu falei no início, essa semana é a semana do escritor. É a semana que, dia 25, foi comemorado o Dia do Escritor, e reservamos essa semana para dar essas aulas gratuitas para você, para que você saiba como publicar o seu livro, como escrever primeiro, né? E como publicar a sua obra. Então, nós somos uma editora, eu estou aqui como escritor também, tenho mais de 30 livros escritos, e também como editor. Nós temos a Lopes Editora, com mais de 200 títulos também já publicados. E falta o seu, né? Você enviar para podermos publicar. O Luiz também acabou de entrar, quero deixar um abraço para o Luiz, e vamos convidando outras pessoas para participar. Vá colocando aqui
a sua mensagem, pode fazer sua pergunta e nós estaremos respondendo. Daqui a pouco vamos falar sobre como publicar a sua obra. Na primeira aula falamos especificamente sobre a escrita do livro, como escrever, quais são os passos importantes, quais são as coisas essenciais para a publicação do livro. E agora nós vamos abordar sobre a publicação do livro, como publicar a sua obra, ok? Eu sou o professor Jamiel Lopes, sou tanto escritor como também editor. Como escritor, iniciei minha jornada bem cedo, né? Já falei na live anterior. Eu comecei com o desejo ardente de me tornar um escritor, ainda adolescente, né? E tudo aquilo que a gente sonha, que a gente deseja, e se você não desiste disso, um dia isso torna-se realidade. E em 1982, eu ali escrevi um material apostilado e transformei isso num livro, né? Aquele livretinho lá grampeado sobre evangelismo. E eu dava palestra com esse material. Em 1992, recém-formado, tinha saído da faculdade, eu então publiquei uma obra intitulada Viva Bem com Seus Sentimentos e Emoções. Essa obra foi um livreto também, e eu fiz uma produção independente, fui numa gráfica e fiz a publicação. Mas meu primeiro livro que eu publiquei por uma editora, realmente, e que passou por um crivo dessa editora, foi o livro Seu Filho Adolescente e Você, publicado pela editora Candeia. Isso em 1994. Em 96, eu publiquei o meu segundo livro, intitulado Aprendendo a Lidar com o Adolescente. E em 1998, na Bienal de São Paulo, eu lancei o meu terceiro livro, intitulado Abrindo o Jogo com o Adolescente. E aí iniciamos a nossa trajetória e vieram outros livros e mais outros. Eu publiquei livros pela editora Agnus, pela editora CPAD, e hoje tenho editora e publicamos vários livros pela nossa própria editora. Temos mais de 30 livros publicados, alguns outros livros na área também teológica. Ok? Você que acabou de entrar, convida os seus amigos para fazer parte desta live, vai passando o link, convida para participar. E você que deseja participar do concurso, então passaremos o link daqui a pouco para você. Você entra no link para fazer a sua inscrição. Lá nesse link você já pode fazer o depósito, inclusive enviando o PDF do arquivo do seu livro, para que ele faça parte da análise. Aliás, já chegaram livros, né? Já temos livros aqui para análise. E estaremos brevemente dando uma data na qual será feita a apresentação dos vencedores. Não fique fora desse concurso literário. Nós temos a equipe lá de escritores de Brasília, nós temos um grupo muito bom, foram 55 escritores que fizeram parte de um livro que nós lançamos aqui pela nossa editora, e estamos colocando também para eles à disposição, para que eles possam participar desse concurso. Ontem, conversando com a Silsa, falamos com ela e colocamos, inclusive, essa possibilidade, certo, de os escritores também participarem. Então, estaremos agora, a obra tem que ser inédita, você tem que mandar um material que não foi publicado ainda. Ok? Eu sou o professor Jamiel Lopes e estamos aqui na nossa live para a nossa segunda aula sobre como escrever e publicar um livro. Vamos iniciar já fazendo a nossa apresentação. Então, como publicar, como escrever e publicar um livro. Uma coisa que é muito importante na questão da publicação do livro, e que para você apresentar a sua obra, ela se torne de fato apresentável, além do texto, que é o ingrediente principal de uma boa matéria,
precisamos também de cuidar da aparência do seu livro. Então, muitas vezes, eu vou dar um exemplo pessoal, quando eu vou comprar um livro, a primeira coisa que eu analiso nesse livro é a capa dele. Então, a capa, ela chama, de fato, a atenção. A capa, ela vende, né, pela capa. Depois você vai analisar outras coisas, né, que é o título do livro, certo? Então, você vê o título, depois nós vamos analisar as orelhas do livro, né, para conhecer o assunto, a contracapa do livro, para termos uma ideia do conteúdo desse livro. Então, é muito importante. E aí vem, quando eu vejo, se precisar, eu leio o sumário do livro e, a partir disso, eu decido se comprarei ou não esse livro. Então, o texto é o ingrediente principal de uma boa matéria para um livro, mas apenas ele não basta para prender o leitor e fazer o que o mesmo não pare antes do final do conteúdo. Então, é muito importante. A Marivalda já está aí. Poxa vida, Marivalda. Boa noite. Eu vou pedir um favor para você. Manda o link lá no grupo dos escritores, Marivalda, e avisando o pessoal que nós estamos ao vivo, para que eles possam também entrar, inclusive possam participar do concurso literário. Nós estamos com o concurso literário e estamos já recebendo algumas obras e colocaremos daqui a pouco o link, à disposição do link para inscrição. Então, a pessoa entra no link e ali já vai ter as informações gerais de como poder participar deste concurso. As 3 obras vencedoras, elas ganharão o e-book do livro, ok? Então, vamos prosseguir com a nossa aula e estamos falando aqui sobre a aparência do livro, né? Vimos na aula anterior sobre a escrita, a importância da escrita do livro, mas agora é importante analisarmos também a aparência, como você tornar a sua obra uma obra atraente. E na nossa editora, nós temos o costume de sempre colocar o autor em contato com o nosso pessoal, os nossos artistas, né? O pessoal da arte aqui, a Gabriela, temos a Natália, e aí pedimos para que as pessoas entrem em contato direto e dê a sua opinião. Ela vai ver o livro, a evolução do seu livro, da capa, do conteúdo, antes que esse livro seja impresso ou seja publicado. O que faz o livro tornar-se atraente? Então, veja só aqui as coisas que são importantes. Primeiro, o layout da capa, né? Como eu coloquei, quando eu vou adquirir um livro, vou comprar um livro, a primeira coisa que eu observo é o layout, ok? Aí nós temos em seguida o título da obra. Então, é muito importante o título, e eu vou depois mostrar aqui alguns exemplos para vocês, como é importante a gente definir isso. E aí nós sugerimos geralmente para o autor, passamos por algumas informações, discutimos com o autor sobre o que é o melhor para a sua obra. Depois, a apresentação da contracapa. Então, vem a contracapa do livro. Depois, as orelhas. Outro aspecto importante é o formato do livro, a diagramação e, logicamente, o conteúdo desse livro ou conteúdo dessa obra. Então, eu tenho alguns exemplos aqui só para você ter ideia. Esse daqui foi um livro que nós publicamos, Contação de História. Muito lindo esse material. É um livro aqui da Ellen, Diane, e veja só, Contação de História é o título do livro e o subtítulo, Uma Prática Pedagógica Possível. Então, o título é importante. Observe aqui a contracapa. Então, aqui na contracapa, você vai ver, basicamente, um pequeno texto que ele vende a ideia do livro, para que o autor, o leitor, ele já saiba o que tem na obra. Uma outra coisa que destacamos é a orelha do livro. Aqui vem contando a história um pouco da biografia da autora, e aqui nós temos uma síntese da obra na outra orelha. Então, aqui, certo? Então, é importante
essa apresentação do livro. Nós temos outro exemplo aqui, ó. Nós temos esse livro aqui, que é Liderando Jovens. Observe aqui o layout, inclusive aqui, essa parte aqui em relevo. Observe, olha, o design, a contracapa. Aqui nós temos as orelhas do livro, ó. As orelhas. E um detalhe importante é que o papel usado nesse livro aqui é o pólen, certo? Aquele papel mais amarelado, né? Então, um papel muito bom para o uso da obra. Mas vamos continuar. Deixe aqui a sua mensagem, vamos interagindo e convidando os seus amigos aqui para participar. O link já está disponível aqui, observem que já temos o link para que você possa acessar desse link, é só copiar, colar e acessar esse link. Ali você pode enviar o seu material, certo? Você vai ter ali todas as instruções de como participar do concurso literário e você, então, mandar a sua obra para ser avaliada, ok? Bem, a sua obra ela se torna atraente, certo? E você tem que analisar a aparência do livro, desde o layout da capa, título, apresentação, da contracapa, orelhas, formato, diagramação e conteúdo. O layout da capa. A capa é a porta de entrada de um livro. Uma boa obra, ou uma boa capa de livro, traduz seu conteúdo e o torna atraente. Como eu coloquei, vou pegar outros exemplos aqui de livros, só para você ter ideia do que nós falamos. Por exemplo, esse livro aqui foi um livro que nós publicamos também pela nossa editora, Educação e Gestão, modelos educacionais e métodos de gestão aplicadas à educação. Então, esse material, observe o design dessa obra aqui, ó, como ficou lindo esse livro, ele também é feito do pólen, ó, o papel, olha a diagramação, certo? Então, um material muito bom. E você observa aqui, ó, a capa, uma capa alegre, uma capa assim bem moderna, ok? Então, essa obra aqui, ela são vários autores, certo? São artigos, e é uma junção de artigos de professores de uma universidade, e nós publicamos esse material. Então, a gente vê que o título da obra, entendeu? Então, quando você lê o título, você já tem noção do que se trata a obra. Deixa eu pegar outro exemplo aqui. Ó, esse daqui, ó, Habilidades Gerenciais. Essa foi uma obra também publicada pela nossa editora. Tudo que o gerente precisa saber, ter e fazer nas organizações. Então, observe aqui, ó, que o título, quando você lê o título da obra, aqui já está definido o assunto. Então, você tem noção do que trata a obra. Então, habilidades gerenciais. Tudo que um gerente precisa saber, ter e fazer nas organizações. Observe aqui, ó, um livro assim bem também atual, né? Então está falando de habilidades gerenciais. Então observe aqui, ó, a orelha do livro, ok, ó, uma orelha bem trabalhada. Observe aqui, ó, a outra orelha, entendeu? Material bem trabalhado. Então, quando você define o layout da capa, certo? Então, a capa, ela vende. Então, é muito importante você definir o layout. Outra coisa, como criar uma capa atraente? Então, vamos ver os detalhes, certo? Da capa, né? E eu vou mostrando outros modelos para você. Um ponto importante para que a capa ela seja uma capa atraente é a fonte. A fonte usada no título da capa nos transmite uma mensagem, certo? Então, é muito importante, ó, dar um exemplo aqui dessa obra. Observe bem, olha, o destaque aqui, tá? Então, quando você olha na capa, você já tem uma fonte que destaca, tem o título e tem o subtítulo da obra. Outra coisa são as cores. As cores mexem com as nossas emoções. Então, você vai
observando, né, o que é hoje assim mais moderno em termos de capa, a gente então trabalha com diversas artes aqui que são de fato chamativas. Ó, observe esse livro aqui, ó. Esse livro eu escrevi logo no período da pandemia, né? Quando eu saí do hospital, eu tive Covid e publicamos. Veja que capa linda, a capa desse livro aqui, né? Infelizmente, de um tema tão complicado que foi a Covid-19. Mas observe bem, olha, como ficou. Ó, aqui vem a orelha, tá? E a outra orelha que traz uma súmula do assunto, ok? Então, estamos mostrando a importância da estrutura do livro. Então, você começa a pensar numa capa que seja atraente. Então, primeira coisa, analisamos a fonte. Segundo, as cores que são usadas. Segundo, ilustrações. Entendeu? As ilustrações, elas dão vida. Às vezes, você vai colocar, por exemplo, aqui, olha, uma foto, certo? Olha, você vai colocar uma foto, que é no caso aqui de uma biografia, certo? A biografia do autor. Temos aqui outra biografia que nós lançamos, ó. Aqui vem com a foto do biografado. Mas nós temos aqui, por exemplo, capas onde nós temos ilustrações. Por exemplo, veja esse livro aqui, ó. Ó, Alfabeto de Deus, certo? Então, são ilustrações criadas aqui pela nossa equipe. E nós vamos depois mostrar esse material. Muito bem. Aí vem o papel. O tipo de papel pode nos levar a um outro tempo, certo? Então, nós temos o papel, usamos geralmente o sulfite 75, que é o caso desse material aqui, ó. Nós usamos o sulfite, ó, que é esse papel branco, né? Esse papel comum do livro normal, certo? Como nós temos o pólen, que é esse papel mais amarelado, ó, certo? Então, ele já é aquele papel mais amarelado, ok? Agora, um outro ponto importante é o formato da obra. Então, os tamanhos, nós temos aquele tamanho que é o 110 por 180 e 125 por 180, que seria aqueles livros de bolso, certo? E nós temos também a opção dos tamanhos 210 por 280 milímetros, né? Que é e 245 300 milímetros. São formatos ideais para livros com muitas imagens. E, por fim, nós temos o formato... esqueci de colocar o 1421, né, o que é o 140 210, e o também 16 por 23, o 16 centímetros, né, ou então 160 milímetros por 230, que são os formatos mais comuns. Deixa eu mostrar aqui para vocês qual é a diferença, tá? Nós temos aqui... Deixa eu pegar um livro aqui. Ó, esse livro daqui, ele já é um formato um pouquinho diferente aqui. Ó. Jó está nas igrejas, inclusive o autor, perdemos o autor agora durante a pandemia, né? Morreu de Covid, um grande autor, era o nosso mestre aqui, que era o Bispo Paulo César Lima, e um grande escritor, filósofo, e ele escreveu essa obra. Observe que ele é um livro menor, tá vendo? Ele tem, em vez de 14, ele tem somente 12, seria 120 milímetros, tá? Mas por 21. Então, é um livro que não é de bolso, mas quase de bolso. De bolso seria um pouco menor. Nós temos aqui o livro que seria o 1421. E esse é um tamanho, ó, 1421, que é o tamanho normal de livros. Agora, observe a diferença desse aqui. Ele já é um formato maior. Ele é o livro 1623. Deixa eu afastar um pouquinho aqui. Ó, quando você coloca os dois juntos, aqui você vê que esse aqui é maior, 1623, aquele livro um pouco maior. Muito usado em romances, livros assim com mais páginas, geralmente é usado nesse formato. Ok?
Então, é importante você ver, se definir, inclusive, qual o tamanho do seu livro, dependendo da quantidade de páginas. Depois eu vou mostrar a importância do que é o ideal, certo? Assim, quando recebemos o arquivo, qual é o ideal? Ser 1421, ser 1623, ser o tamanho que a gente chama 200 por 200, ó. É isso aqui, ó, que é esse livro mais para livro infantil. Ó, esse aqui que eu mostrei, esse daqui também é infantil, ó como é o tamanho dele. Ele é um livro 200 por 200, certo? Ele é grampeado, porque é um livro infantil, um livro com ilustrações, é um livro, ó, um livro infantil, tá vendo? Então, ó, ele é um livro colorido, um livro que nós usamos, e então esse é um tamanho, um formato que ele é mais quadrado, né? 200 por 200. Agora, um outro ponto que é importante, nós chamamos a atenção, é a diagramação do livro. Então, diagramar um livro é pegar o texto digitado em Word e transportá-lo para programas profissionais de editoração, como, por exemplo, o InDesign, e transformá-lo em um livro de fato. Então, é quando a coisa começa a acontecer. Quando o livro ele vai para a diagramação, ele já passou pelo processo da revisão. A obra já foi revisada, tudo aquilo que nós falamos na aula passada, então ele já foi feito tudo isso, ok? Agora chegou a hora da arte, né? Deixa eu mostrar aqui algumas coisas bem caprichadas nos nossos livros, certo? Deixa eu ver aqui, pegar esse. Ó, observa esse livro aqui, ele é cheio de ilustrações, olha. Ó, como ele fica bonito, certo? É contação de história. Então, aqui ele vem, ó, já dentro, tudo ilustrado, tudo certo? Deixa eu dar mais espaço aqui, ó, como ele fica lindo, tá vendo? Aqui, ó veja a fonte usada. Então, a gente vai fazendo a obra num capricho, tá vendo aqui, olha? O autor vai acompanhando. Observe bem a borda aqui, usada aqui em cima, tá vendo? Ó. Então, isso dá uma vida à obra. E aí dentro, aqui nas divisórias, quando você pega aqui, por exemplo, olha, a introdução, ó, a divisória aqui, ó, tá vendo? Com material ilustrado, porque ele fala de contação de história. Então, aqui vem, por exemplo, por que conta a história? Depois ele vai, ó, sempre com algumas ilustrações, tá vendo? Deixa eu ver um outro modelo aqui. Ó, observe a diagramação desse livro aqui, ó. Ó, o detalhe, aqui, ó, o detalhe, entendeu? No início do capítulo. Então, tudo isso faz parte do capricho da obra, para ficar uma obra bonita, tá vendo? Olha. Então, você, ó, observe aqui, ó, quando vem com tabelas, algumas coisas, tá vendo? Então, tem que ser uma obra caprichada. Então, esses detalhes, eles fazem a diferença na obra. Por exemplo, ó, observe esse livro aqui, ó. Ele é um livro que tem ilustração, mas observe o início do capítulo, ó, aqui, quando ele trata do início, esse, por exemplo, capítulo 8. Ó. Então, esses detalhes, eles são muito importantes. Deixa eu ver uma outra obra aqui. Você pode pegar o capítulo, ó, por exemplo, esse aqui, ó, ficou, como ele está falando, por exemplo, a cor negra que resiste nas ruas campineiras, olha, essa obra, muito linda esse livro aqui, que nós publicamos também, ó. Certo? Então, aqui é um livro da Giovanna Bispo. Observa o capricho desse livro aqui, ó. Então, o tema, observa, olha as orelhas do livro, como ficou bacana aqui, tá vendo? A combinação de cores, isso é muito importante. Agora, observe, como é uma obra que é colorida, com fotos, olha, com fotos, tal. E ele está falando da cor negra, então, basicamente, na divisão dos capítulos, é colocado aqui em preto, ó. Certo? Então, são alguns pequenos detalhes que dão vida à obra, que dão vida ao livro, ok? Muito bem. Faça a sua pergunta, você tem alguma pergunta para fazer?
coloca aqui para que a gente possa interagir com você, ok? Vamos lá, passar para o próximo ponto aqui. Então, falamos da diagramação, né? Então, você vai diagramar a obra, você vai pegar lá o arquivo do Word e você vai transportá-lo agora para editar ele com programas especiais como o InDesign. Agora vem a revisão dos originais, né? Os originais que estão aptos para serem publicados devem passar por uma revisão. Essa revisão deve ser feita por um profissional. Aqui vai um detalhe, né? Eu falei sobre a revisão ortográfica que deve ser feita antes, entendeu? Essa revisão ortográfica. Agora ele vai passar por uma revisão pós-diagramação. Então, ele está diagramado e agora a gente envia a obra para o autor vai analisar e a nossa equipe também vai fazer análise. Se precisar modificar alguma coisa, esse material ele é modificado. E, às vezes, dependendo, a gente manda fazer o boneco e envia esse boneco para o autor. O Marcos Lopes, boa noite aí, Marcos, ele está perguntando quanto tempo leva para um livro ficar pronto, depois que ele vai para a editora. Olha, geralmente a gente trabalha, Marcos, com prazo aí de no máximo 20 a 30 dias úteis. É o tempo, assim, que a gente coloca para impressão, ok? Mas já fazemos aqui, por exemplo, uma pessoa manda para a gente uma obra, no máximo, nós colocamos aqui um prazo de 90 dias, certo? Para a obra ser revisada, a obra ser diagramada e tal, e ir para impressão. Olha, acabou de entrar a Silsa aí. Um abraço, Silsa. A Silsa é uma batalhadora aí e tem um grupo, né, que ela administra de escritores. É um grupo que tem aí bastante escritores de Brasília e outros escritores do Brasil, a maioria deles poetas, e ela desenvolve uma série de projetos aí. E nós lançamos um livro, né, com esses escritores. E aí, agora nós estamos com o lançamento do nosso concurso. Nós já colocamos lá, disponibilizamos, né, o link para quem deseja participar. Tire as suas dúvidas, pode fazendo aqui alguns intervalos para responder as suas questões. O Luiz está perguntando, a capa pode ser feita usando o Canva? Olha, você pode até usar. Eu sei que tem programas, outros que podem ser trabalhados. Nós temos, por exemplo, um banco de figuras, então temos toda uma estrutura, né? E acho que o que a gente pede é que a obra, entendeu? Ela seja feita por uma editora, por exemplo, tudo que você precisa para a sua obra, nós oferecemos. E às vezes a pessoa já manda o material pronto, certo? A capa já vem feita, porque eu pedi para fulano, para Beltrano e tal, tal. E às vezes não vem um serviço profissional. Então, o Canva, eu sei que você pode fazer lá, sim, mas existe programas. Não sei se a Gabriela está aí, mas ela pode até colocar quais os programas que ela usa para fazer as nossas capas. Então, precisa ser uma arte realmente, um trabalho profissional para ficar uma obra bonita, ok? Então, nós temos um serviço bem profissionalizado. A Poliana está perguntando, o livro pode ser de poesia? Com certeza, Poliana. Nós temos aqui algumas obras de poesia, inclusive a Marivalda está aí, e a Marivalda já está no terceiro livro, né, Marivalda? 3 livros de poesias que ela fez. Nós temos também a Tereza Cristina, que ela já publicou algumas obras conosco, também de poemas, poesias. Então, estamos agora com um livro, estamos publicando, de uma autora lá acho que é do Pará, a Antônia, e um livro também de poemas. Inclusive, ela enviou um livro que a gente vai posteriormente publicar, que é aquela obra de cordel, bem interessante, ok? A Gabi está mostrando aqui que trabalhamos com os programas do pacote do Adobe para a construção de todo o projeto gráfico. Legal, obrigado, Gabriela. Bem, então, continuando, né? A obra, ela passa por revisão, e a gente sempre pede para o autor
e ele fazer também a sua revisão. E a Silsa nos acompanhou, né, na obra que nós lançamos lá dos escritores, e fizemos, assim, até realmente de forma exaustiva, que você pega um autor, fica fácil, mas você tem 55 autores, não é fácil. E nós fizemos, atendemos, muda aqui, acrescenta ali, faz assim e tal, o quê? Até que a obra ficou pronta para o lançamento. A Silsa está perguntando, gostaria de maiores informações sobre o concurso literário da Lopes. Silsa, é o seguinte, o concurso, nós temos o link, está aqui o link, deixa eu exibir aqui, eu consegui, vou aprendendo. Ó, aqui tá o link abaixo, certo? Clicando nesse link, você vai ter as informações. Ele vai levar você para uma página e nessa página tem as informações de como participar. Ali vai dizendo passo a passo como participar do concurso. Ali no próprio link, ele vai te dar a opção de você fazer o depósito da sua obra. Você manda no Word, certo? Então, você faz o depósito da obra ali. E então, nós iremos depois fazer a coletânea de todas essas obras e estaremos escolhendo 3 livros, certo? E esses 3 livros ganhadores, eles receberão, eles irão ganhar o e-book da obra prontinho, com toda a arte, sem custo nenhum para o autor, ok? E as inscrições, elas estão abertas, iremos deixar aberta durante aí umas 3, 4 semanas, mais ou menos, e brevemente estaremos anunciando aqui qual vai ser o dia em que estaremos premiando as obras, anunciando, e já faremos, inclusive, iremos fazer um contato antecipado com os ganhadores, e nesse dia que apresentamos a obra, já iremos fazer uma apresentação com os autores da obra. Então, a gente vai fazer uma live e eles vão fazer um comentário sobre a obra, ok? A Nath está colocando... Pedaços de Mim, é exato, né? Da Antônia. Será lançado em breve, um livro de poesias. Muito bem. A Marivalda colocou, sim, pastor, na verdade são 2 livros de poemas e um de textos inspirados. Isso mesmo, isso mesmo. A Cis colocou, né? Bem paciência mesmo, porque o nosso alvo é fornecer o material da melhor maneira possível, que agrade o autor, não é? Então, assim, que fique uma obra a contento do autor. Poliana colocou, já tem que mandar uma capa pronta? Não, nós fazemos todo o projeto gráfico, tá? Não precisa se preocupar com nada, você manda só o arquivo da obra, e a gente vai colocando, a gente vai trabalhando aqui, sugerindo algumas capas, a gente manda para o autor, e o autor vai dando a sua opinião. Ok? Então, está aqui o link na tela, você pode se inscrever, ok? Então, lembrando que a obra tem que ser inédita. Então, nós fazemos toda a parte aqui. O Walter está aí, maravilha, Walter. Muito bem, vamos continuar. Eu vou deixar o link aqui, né? Que esse é o link para quem deseja participar do concurso literário. Muito bem. Nós estamos falando da revisão dos originais, certo? Então, a obra ela passa por revisão e depois da aprovação do autor final é que a gente envia para a impressão. O formato do livro. O formato do seu livro depende, via de regra, do gênero que escolheu e pelo tamanho final do livro. Se você quer publicar um livro de poemas, normalmente formatos menores são os mais adequados, que é o caso da obra que nós apresentamos aqui. Uma pena que eu não trouxe aqui para mostrar, né, os livros aqui da Marivalda, mas são livros geralmente 14 e 21, esse tamanho, mais ou menos esse tamanho aqui, né, que nós trabalhamos, que é o ideal para poesias. Já um romance, a gente observa o tamanho desse livro aqui, ó. Ele não é romance, é um livro escatológico,
mas ele é um livro 16 por 23, é um livro maior. Observa aqui, ele é no papel pólen, certo? Ele é também do nosso grande amigo que nós perdemos, que foi Bispo Paulo César Lima, um grande escritor, um grande homem de Deus, uma pessoa magnífica, e infelizmente nós o perdemos para a Covid-19. Ele morreu no início desse ano e foi realmente uma terrível perda. Muito bem. Então, o formato da obra você vai escolher. Então, como eu apresentei antes, assim, ó, por exemplo, se é um livro infantil, certo? Então, o formato ideal é esse formato aqui. Você pode fazer do formato diferente? Pode. Mas esse aqui, por exemplo, ó, é um formato 200 por 200, ou 20 centímetros, 20 por 20, entendeu? Que ele é um livro quadrado. Observa que coisa linda, olha. Tudo isso aqui a editora faz, entendeu? Nós temos ilustradores, nós temos todo o pessoal ó, que faz aqui, tá a autora, certo? A Cimeia, o material, ficou lindinho o material dela aqui, ó, Alfabeto de Deus. Então, uma forma de trabalhar o alfabeto para criança de uma forma ilustrada. Tá vendo aqui, olha, coisa linda? E aqui vem as letras do alfabeto. Então, uma obra criativa. Agora, observe esse formato aqui. Ele é 14:21, mas ao invés dele ser um livro nesse formato, ele é, ó, paisagem, entendeu? É um livro também ilustrado. Observe aqui, ó. Ó, coisa linda, tá vendo? Ó. E ele é todo ilustrado. Então, aqui, deixa eu pegar as partes aqui, ó. Ele é todo ilustrado, todo com essas ilustrações aqui, ó. Tá vendo? Então, é um material do Flávio, Trovas de Humor, Festas Juninas. Então, é um material, assim, muito lindinho. A pessoa que desenhou, ó, a obra, olha, que coisa linda, tá vendo? Então, ele tem a caráter. Então, uma obra espetacular. Muito bem. Deixa eu ver mais aqui. A Poliana está perguntando, tem até que dia para participar? A gente vai colocar, Poliane, até o final de agosto, para dar tempo, quem não terminou a sua obra, terminar. Então, a gente vai, mas olha, nos acompanhe nas redes sociais, porque nós vamos ficar colocando isso com frequência. E vamos, então, colocar. Mas vamos pensar até o final de agosto para você fazer o depósito da sua obra. Lembrando que já está chegando algumas obras, algumas pessoas já mandaram obras aqui, e essas que já estão chegando, a gente já vai começar a fazer a leitura desse material, ok? Então, o formato da obra é importante você definir, isso dependendo, via de regra, do gênero que você escolheu escrever. É uma biografia, é um romance, é um livro de histórias, então, assim, o que você está escrevendo? Opa, foi mais de um. Aí vem agora as margens do livro. Então, o padrão é você usar 2 centímetros para todas as margens. Há quem coloca um pouco mais nas laterais. Esteticamente, fica melhor quando na parte de fora você tem pelo menos o espaço do seu polegar de distância. Então, observe que nossas obras, elas são, olha, isso aqui é importante. Ó, quando você coloca o espaço aqui. Então, vou colocar esse material aqui que foi, ó, tá vendo? Essa margem aqui, ela é importante. Eu publiquei um livro meu por uma editora, uma outra editora, olha que a margem, né? Tá vendo como fica bacana aqui? E aí ficou muito estreito, então é ruim, até pela questão do corte. Ó, deixa eu só ver aqui, ó. Mais obras aqui. Tá vendo aqui, ó, como fica bem evidente aqui a margem, ó, tá vendo? Então, opa, peraí, aqui, ó. Tá vendo? Então, a margem, ela é importante. Também a questão aqui, ó, superior e inferior também, tá vendo? Olha. Então, isso é muito importante, esses pequenos detalhes na diagramação, entendeu? O padrão, né, são os 2 centímetros aqui. Alguns colocam mais, outros colocam menos. Vamos aqui aos
parágrafos também, né? Na primeira linha, coloque 1, entendeu? Centímetro de recuo, o alinhamento deve ser justificado, você pode deixar um espaço de 6 a 12 ou 12 pontos entre parágrafos. Verá que visualmente se destacam melhor os parágrafos, entendeu? Então, quando você faz essa... Deixa eu ver aqui se eu... Deixa eu pegar uma obra aqui que posso ilustrar melhor. Ó, uma obra dessa daqui que ela vem com bastante citações. Olha, às vezes é um livro um pouquinho mais difícil de diagramar, exatamente porque ele tem, olha, tem citações e tal, mas observe que na estética, tá vendo? Olha, quando você, a distância entre as linhas, os parágrafos, isso é muito importante. O recuo, tá vendo? Que é geralmente de 1 centímetro, isso é importante você observar na diagramação da sua obra. Outro ponto é o espaço entre as linhas, né? Esse espaço, espaçamento é muito importante, deve haver uma combinação com o tipo e o tamanho da fonte, para que o texto não fique muito embolado. Você pode usar um espaçamento simples, entendeu? De 1,3 centímetro ou 1,5 centímetro, entendeu? Eu gosto muito do espaçamento aí de 1,3, tá? Mas, por exemplo, já fizemos aqui com espaçamento, né, deixa eu pegar o exemplo aqui, ó. Esse aqui é um espaçamento de 1,5, tá vendo? Aqui até nós fizemos isso aqui para dar um pouco mais de corpo ao livro, ele ficar um pouquinho mais recheado, um pouco maior, tá vendo aqui, ó? Que é um pouquinho mais distante, diferente de uma obra como essa daqui, ó, que ele é 1,3, ó. Ele fica mais, certo? Fica um pouquinho mais denso aqui. Mas vamos lá. A escolha da fonte, isso aí é outro ponto muito importante, né? O estilo vai muito do gosto, mas as principais fontes criadas para livros são a Geórgia, o Book, Antiqua, e aí vai, o Time. Então, o corpo usa-se o tamanho de 11 ou 12. Então, você vai ver o que lhe agrada mais. Eu não gosto de livros assim, muito pequenininha a fonte, né? Porque fica difícil para as pessoas lerem. O ideal é a gente trabalhar com fonte 12. Outra coisa, deixa eu pôr aqui um pouquinho maior. Ó, o cabeçalho, rodapés e fólios, entendeu? Que seria a parte ali onde está a numeração das páginas. Então, um dos macetes importantes é saber como formatar cabeçalhos e rodapés. Primeiro, numere as páginas, em seguida, edite o cabeçalho. Não se deve numerar o pretexto. O rodapé deve ser centralizado. Lembre-se de usar a mesma fonte que usou do corpo, sendo um pouco menor. Ok? Bem, mas aqui são sugestões, né? Mas, por exemplo, olha, essa obra aqui, observe aqui que a numeração, deixa eu pegar aqui, ó, ela é lateral, tá vendo aqui, ó? Ele é lateral. Mas, observe essa daqui, ó. A numeração, cadê aqui? Ó, ela é centralizada, ela é central. Deixa eu ver se eu aproximo aqui, ó. E ela ficou assim caprichada aqui, ó, tá vendo? Tem um desenhozinho aqui, ó, em cima do número, ó. É tipo um livro aberto, né? Então, são detalhes que você vai enriquecendo, deixando a sua obra, esses detalhes, ele enriquece. Então, você pega uma obra bem elaborada, então você vai observar esses detalhes. Então, quem entende do livro, ele vai ver, certo? Então, se é uma obra amadora, bem amadora e tal, a gente observa. Eu peguei recentemente um livro, precisava ver o material, o papel, a cola, tudo, né? Você tem que levar em consideração tudo, o acabamento da obra, isso é muito importante, ó. Entendeu? O acabamento e tal, um livro que você vai abrir e ele não vai rasgar, não vai soltar folhas. Então, tudo isso são pequenos detalhes, assim, e às vezes você diz, o fulano e tal até cobrou mais barato, mas às vezes a qualidade, nós prismamos muito pela qualidade da obra, entendeu? Então, você tem que ter um material que realmente seja um material profissional,
ok? Uma obra bem profissional. Outra coisa aqui é a finalização, né? O livro deve ter sempre um número par de páginas. Se acabou na página 99, na verdade acaba na página 100. O colofão, ele deve vir numa página extra, ou seja, deve se acrescentar mais uma folha, a ímpar em branco e a par com o colofão, certo? Que ali vai algumas informações gerais ali da obra da editora, etc. A encadernação deve ser pensada em múltiplos de 4 ou 8. Nesse caso, o seu livro, ele terá 98 a 102 páginas, tá? Então, são pequenos detalhes. Bom, o colofão, né, como nós colocamos, é a última coisa impressa no livro. E normalmente vai constar informações de edição e design da obra. Lá você encontrará algo como: esta obra foi composta por fulano de tal, parará, impressa em papel tal, para o miolo de papel, detalhes e detalhes da editora e da gráfica, o ano de publicação, etc., algumas coisas que você pode colocar aí na obra. Então, aqui são detalhes muito importantes para você que deseja publicar. Poliana está colocando aqui, não, a questão da data de entrega, né? Até o dia 2/9 a gente vai estar recebendo as obras que queira participar do concurso. Mas nós vamos trabalhar durante esse período nas redes sociais, estaremos mostrando, falando sobre esse concurso literário. Então, aproveita, já manda a sua obra para que a gente possa estar analisando. E aqui nós estamos encerrando. Se você tem alguma pergunta para fazer, então coloca agora para que possamos responder a sua questão. Então, se alguém tem perguntas... o Luiz colocou aqui: já enviei meu original na inscrição, mas não recebi se estava tudo ok. Ok. Então, vou pedir aqui, Luiz, para dar esse feedback para você que está tudo ok. Nós já recebemos, sim, algumas obras aí e estaremos analisando. Ok? Mais alguém tem alguma pergunta? Vamos estar respondendo aí. Eu vou pedir para você que conhece autores, a própria Silsa pode fazer isso, né? E passar o link agora dessa aula, para que a pessoa que não assistiu a live possa estar assistindo, entendeu? Posteriormente, e buscar as informações para participar do concurso, ok? A Marivalda já mandou dela aqui, né? Preciso saber se falta alguma coisa. Tá legal. A gente vai estar vendo aqui as obras que já chegaram e a gente vai dar um feedback para os autores. Muito bem. Ok. Mais alguma pergunta? Estamos encerrando, mas se tem mais alguma pergunta, está disponível aí. Então, aqui o pessoal da equipe já está colocando aqui que na segunda-feira estaremos entrando em contato com todos. Tamanho de letra devido à faixa etária ser de mais idosos, pode ser tamanho 14? Podemos discutir isso, Luiz. São alguns pontos que a gente discute com o autor, tá? Então, se você quer uma obra, por exemplo, eu tenho livros aqui que eles foram escritos, né, com letras maiores. Isso é a pedido do autor. Mas tem algumas obras aqui que eu não mostrei para vocês. A gente trabalha também, observa esse material aqui, ó, foi um planner que nós fizemos, Amanhecer Extraordinário com Jesus, da Joane Bentes, né, da Tia Jo. Observa bem aqui, ó, todo esse material, toda criação é criação da Lopes, entendeu? Tudo isso aqui, ó. O material ilustrado, ó, o material todo ilustrado, o material, ó, entendeu? Então, tudo isso aqui foi feito pela nossa equipe. Agora, vê o material, é feito aqui, ó, no Airo, certo? Então, fica muito bacana. Nós fizemos esse outro aqui, que é um outro planner, olha que coisa linda. Eu sou do Ministério Infantil. Então, ó, veja aqui a parte interna, ó, tá vendo aqui, ó. Então, nós fazemos todo esse material para você.
tudo isso aqui, ó, tá vendo? Material bacana. Vê o acabamento do material, né? Então, nosso material é realmente um material muito bom, nós prismamos pela qualidade. Temos livros menores, olha, esse aqui é um material que eu fiz para um seminário, entendeu? De EPD, que eu fui realizar. Então, observe bem. Ó, você vê que eu tenho mais aqui. Tem obras mais finas, por exemplo, o exemplo desse aqui, Chaves para o Sucesso, que eu escrevi. Ele é grampeado, porque para poder essa obra aqui, ela ser, de fato, com lombadinha, ela precisaria ter uma quantidade maior de páginas, mas nesse caso aqui, ela tem 33 páginas, aí você faz grampeado. Mas observe esse que eu apresentei agora, ó, ele é um livro pequeno, mas ele tem a lombada, tá vendo? Um livro com quantas páginas aqui, ó? 62 páginas, tá vendo? Mas ele tem uma lombadinha. Ó, não dá para colocar nome, não coloca nada, mas ele vem com lombada. Então, são alguns detalhes, assim, muito importantes para você fazer um material bem profissional. Outros materiais, olha, que nós colocamos, olha, tudo aqui são criação aqui da Lopes, ok? Nós trabalhamos, temos ilustradores, nós temos revisores, nós temos todo o pessoal que faz o trabalho que você precisa, ok? Antologia, deixa eu ver aqui, não está perto de mim aqui, mas a antologia ficou bonito, viu? Deixa eu ver aqui, se vocês me derem licença, um minutinho, eu vou buscar lá. Deixa eu colocar aqui na tela aqui para vocês, deixa eu ver aqui, viu? Deixa eu colocar o princípio aqui para não ficar na live feio aqui, né? Deixa eu ver aqui, ó. Aê! Trouxe aqui uma antologia. Olha que coisa linda ficou, viu? Uma antologia literária. Nós temos aqui uma construção colaborativa de escritores evangélicos do Brasil. Poesias, contos e cantos. Isso aqui foi uma ideia, uma idealização da Silsa, né? E que deu certo, Silsa. Parabéns aí, ó. Tá vendo aqui, ó? O material foi feito no papel poli, vem com a foto aqui dos autores. São 55 autores. Olha que coisa linda esse livro aqui, ó. O Mar de Plumas, da Teresa. Esse daqui, ó, Poesia de Nós. Esse aqui é de poesias, Poesia de Nós. São 3 autores, a Beatriz, a Marília e a Vanessa. Esse material ficou muito lindo. Eu tentei achar lá os da Marivaldo e não consegui. Mas olha aqui, que coisa linda, tá vendo? Tem as autoras aqui, ó, material todo ilustrado, como ficou bonita essa obra aqui, tá vendo? E aí nós temos, olha, imagina essa obra aqui também, que coisa linda, do Esté, Se Perecer, Pereci. Esse daqui que é recente, olha, são livros recentes, bizu de redação, está sem com brilho porque ele está no plástico ainda. Então, são várias obras que nós fazemos, já publicamos mais de 200 obras aqui pela nossa editora. Então, temos o material e estamos
disponíveis aqui para lhe atender. Quero agradecer a todos vocês que nos acompanharam. Aí está o Walter, né? A Poliane, o Luiz, a Silsa, a Marivalda, e aí vem todos os demais que nos acompanharam. Um forte abraço à equipe também que nos deu apoio aí, a Gabriela, o Éder, o Thiago que entrou, a Nath. Então, forte abraço a todos vocês aí, ok? Então, estamos encerrando aí.